Bom, a tua misericórdia, ela dura para sempre. É o Senhor que nos permite estarmos nesse momento de graça, na companhia dos irmãos e na companhia do Senhor, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, declaramos a tua santidade, a tua grandiosidade. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Fala conosco, que nós possamos ser transformados, renovados, reavivados, de acordo com a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Então vamos lá, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Para mim é um privilégio, um prazer de estar aqui, de compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu os convido a abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel 9, 1. Segundo Samuel, capítulo 9. Diz assim: Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto na terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. Versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre a minha mesa. Aleluia. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordenar a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa é uma passagem muito emblemática, né? Vamos dizer assim. E antes da gente entrar no texto, vamos entender quem é quem aqui na fila do pão. Davi, eu tenho certeza que todos conhecem, né? Ele era o rei de Israel naquele momento, amigo fiel de Jonatas. Ele decide agir com misericórdia em vez de agir com vingança. Comportamento raro na época, né? Agir com misericórdia ao invés de agir com vingança.
Ele, no caso aqui, podemos entender que ele representa a graça, fidelidade e honra da palavra dada. Para quem tinha perdido, no caso assim. Que nós podemos entender que a aplicação de Davi, mesmo tendo poder, autoridade, ele escolheu fazer o bem e servir. Né? Alguns sobem um degrauzinho na vida, já humilham os outros, né? Agem com soberba, arrogância, prepotência, né? Davi foi diferente. O segundo personagem, Saul. Saul já havia morrido, já tinha pulado, né? Ele foi o primeiro rei de Israel, pai de Jonas. Sua família poderia ser vista como uma ameaça ao trono, né? Não é diferente. Quando alguém vem, toma uma comunidade, a primeira coisa que ele faz é acabar com a ancestralidade de quem estava ali, para evitar tentativa de volta ao poder. Isso é normal, né? Contanto que se a gente for ver as notícias aí, né, o exército dos Estados Unidos, no início da guerra, procurou matar, né, os comandantes do exército e a descendência lá dos principais ayatolás, né? Era a intenção deles, desestruturar. Quando você derruba o líder, você desestrutura. Então, mas Davi agiu diferente. Jonatas, ele era filho de Saul, melhor amigo de Davi, já falecido, né? E ele fez uma aliança com Davi, né, para que cuidasse da família dele. No caso aqui, ele é a ponte da história. Mefibosete, né, era o filho de Jonatas, neto de Saul. Ele era aleijado, tinha problema lá nos 2 pés, vivia escondido. Ele foi levado à presença do rei, né, para ficar na presença do rei. No caso, Ziba era um antigo servo, né, da família de Saul. Ele quem intermediou. Lodebar era o lugar onde Mefibosete vivia. Então entendemos quem é quem no contexto, né? Preocupei em trazer isso para a gente não ficar perdido na história, né? Assim como o ministro João prega, ele ensina, né? Então me atentei a deixar claro quem é quem para a gente não se perder. Então hoje, se a gente fosse denominar essa mensagem, a gente poderia dizer que a mesa do rei, né? O que Deus vê quando olha para você. Já parou para pensar? O que Deus vê quando Ele olha para você. Né? Espero que Deus olhe para mim e não pense apenas numa camisa da Tona. Né? Pode ser da Casa Prata. Brincadeira. Mas o que Deus vê quando olha para você. Podemos iniciar aqui dizendo que Mefibosete viveu por anos esquecido. Imaginava viver num lugar. Quem se imagina viver num lugar chamado não lugar? Né? Sem futuro, sem valor, sem esperança, aleijado, escondido, invisível. Infelizmente, algumas pessoas que são diferentes, né? Pessoas, elas portam deficiências, são diferentes. Algumas famílias ainda escondem, né, esses entes queridos. E quem é diferente, ele traz uma sensação de estranheza para nós que somos considerados normais, né? Então essas pessoas, elas ficam à margem da sociedade. Aqui ele era neto do rei Saul, mas parecia um mendigo. Ele era neto do rei, parecia um mendigo. Eu me lembrei que quando eu estava vendo esse texto, tem umas 2, 3 semanas, entrou uma demanda nova para nós lá no serviço. Agora sim, a pessoa, quando ela tem uma dificuldade grande, ela consegue provar, ela peticiona lá onde eu trabalho, a instituição vai até essa pessoa, no caso, fazer o título. E 3 semanas atrás nós fomos demandados para fazer o título de um senhor que já havia
acho que quase 10 anos acamado. Ele tem CA, né? É o câncer, acamado, não movimenta nada, só os olhos. Aí nós fomos lá, ali no bairro Santa Cruz, foi eu e um colega. Na hora que nós chegamos na casa, a gente chega, né? Se apresenta, pega o contato antes, agenda o horário, vai e leva toda aquela estrutura, uma estrutura mínima lá, para atender o eleitor. Aquele senhor sentado, né? Na hora que a mulher dele chamou ele pelo nome, que ele ia ser atendido, ele olhou assim para ela assim, eu senti um olhar assim pesado, mais pesado do fato de estar cansado naquela situação. Enquanto a gente atendia, né, o colega ficou conversando com a esposa, né? Ela externalizou para o colega, ainda tinha tempo que ele estava assim. Eles são produtores rurais, né? Tem um certo nível de renda, mas aquela situação ia consumindo com eles, não só financeiramente. Estava só a senhora, o senhor, aí tinha um médico lá, não sei se era médico, enfermeiro, que ficava 24 horas com aquele senhor. Os filhos já não estavam mais presentes, os amigos não estavam mais presentes. Estava reformando do lado, parece que até o pedreiro não estava mais presente, dada a situação ruim. E lendo esse texto eu fiquei imaginando, né, quão difícil é você ser esquecido, apesar de ter alguma coisa, tem uma condiçãozinha melhor. Produtor, quem conhece o produtor sabe, eles têm uma condição melhor. Está esquecido, tinha uma home care ali, tinha uma ambulância parada ali, então significa que ele tinha renda. Mesmo assim estava esquecido, parado, ninguém movimentava. Imagina o filho do rei num lugar esquecido. Davi foi lá e chamou. E aqui nós podemos fazer um paralelo, que essa história não é sobre um homem só na Bíblia esquecido. Pode ser sobre nós. Sobre como Deus nos vê hoje. De repente, nós não estamos numa situação física igual essa, mas espiritualmente possamos estar assim, esquecidos. E temos alguns pontos para tirar desse texto. O primeiro, o olhar do mundo. Alguns valem o que aparenta. Alguns valem o que aparenta ser ou ter. Ziba, ele era servo de Saul. Quando perguntaram sobre Mefibosete, ele respondeu: ainda há um filho de Jonas, o aleijado de ambos os pés. Ele não citou o nome. Não falou, tem lá o neto, Mefibosete, tem lá a pessoa. Não, tem um aleijado escondido ali, ó. Está lá. Ele citou uma característica física, aquilo que os outros olham. Quantos não são chamados, o gordinho, o careca, o caolho, o negro, o branco, o alto, o magro? Muitos são citados pela característica física. Muitos são citados pela característica física. O mundo age assim. O mundo nos vê assim. A característica física, né? A marca que usa, o estilo que é. O mundo age assim. Nos rotula pela aparência. Pelo erro, na igreja somos rotulados pelo erro. O irmão que adultera, o irmão mentiroso, o irmão enganador, o irmão fofoqueiro, o irmão X, o irmão do pecado X. Somos rotulados pelo erro que cometemos, pelo trauma que carregamos. O irmão que foi abusado, pelo trauma que carregamos, pela condição física ou social que temos,
E hoje, muito mais com as redes sociais, elas aprofundam muito mais isso. Que fica um campo que é sem controle, não tem freio, né? Então, o mundo nos olha com o que nós aparentamos. Ainda há um filho, aquele manco, aquele deficiente, e não aquela pessoa. O versículo 1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família para que eu use de bondade para com ele? Será que resta alguém? Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Somos nós. Somos nós. E eu fiquei pensando, né? Voltando no exemplo lá que eu citei do serviço. Na hora que chega essa demanda, os colegas que atendem, você vai atender onde? Ah, vou atender o Acamado, vou atender fulano, ciclano. Eu falei, não, vamos atender o eleitor, que tem uma necessidade. Semana passada, tive a oportunidade de ir ali no Porto. É uma ex-vereadora, né, ela ficou cega, né, teve problemas de saúde, ficou cega e também ficou cadeirante, então não conseguia se deslocar, não tinha ninguém na casa dela que podia auxiliar ela no deslocamento, aí nós fomos lá. Aí o menino falou: Diogo, você vai lá, é fulana vereadora, cadeirante, é cadeirante agora, tem que ir lá arrumar o título dela, colocar em dia, parece que ela tem intenção de candidatar novamente. Sim, vamos. Falei, como que é o nome dela? Ah, não sei, só sei que é a cadeirante. Não sabe nem o nome de quem demandou. Não sabe nem o nome. Procurei lá, achei o nome da mulher. Vamos lá, tem que dirigir a ela pelo nome dela. Não é vereador. O nome dela não é vereador. Vereador foi um cargo que ocupou. Muito menos cadeirante. Se chamar outro cadeirante, vai ser penalizado. Né? Então, o mundo olha assim. O mundo olha assim. Educação prática desse aprendizado. Quantas vezes nós já tornamos alguém invisível ou nos sentimos invisíveis, reduzidos a um erro do passado ou uma característica física? Quantas vezes agimos assim? Né? Cuidado, nós temos que ter cuidado para não tratar os outros como Ziba tratou. O filho do rei. O filho do rei. Então, o desafio dessa semana: olhe para alguém e veja além do rótulo. Pergunte o nome, a história, valorize quem foi ou quem é essa pessoa. Vamos ultrapassar as barreiras da aparência e daquilo que apenas o olho enxerga. Segundo ponto que nós podemos tirar desse texto: o olhar que você tem de si mesmo, a armadilha da autopiedade. A armadilha da autopiedade. O versículo 7, versículo 6: quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra e disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. Amém. Olha o versículo destaque. Então, versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? A autopiedade. Eu já sou ruim, né? Tem de barrigudo, preto, quase careca. Não tem vantagem nenhuma. Né? Não
tem vantagem nenhuma. Autopiedade. A autopiedade. Quando o Mefibosete chega na presença do rei, ele se humilha. Quem é esse teu servo para olhares, parecendo um cão? Ele se via como um lixo. Ele se via como lixo. Quantas vezes nós não agimos assim diante dos outros? De repente a gente chega num determinado lugar, tem alguma autoridade, tem alguém que é diferente, tem alguém que é mais notado, a gente se diminui. Não. Nós somos filhos do rei. Aleluia. Nós somos filhos do rei. Não é para andar com arrogância e soberba. Muito menos para se diminuir. Eu vou me diminuir porque o outro ele está no padrão que o mundo determinou, que é o padrão legal de aparência física. Eu vou me diminuir porque o outro trabalha no local X. Né? Eu vou me diminuir porque o outro tem um nível de renda maior, porque o carro do outro é melhor, porque a cor do olho dele é diferente, a cor que não é normal da nossa região, porque ele mora no bairro X, bairro Y, né? E de repente a minha rua ainda não tem asfalto, eu me sinto inferior. Não. Nós somos filhos do Rei. rei. Mefibosete se via como lixo. A vida o convenceu de que ele não era nada, que ele era um peso, que não merecia nada. Isso se chama autopiedade. E ela é perigosa porque nos paralisa, dada a situação de desafio. A pessoa mesmo começa a se esconder e não tenta mais, acaba aceitando as migalhas do dia a dia. Ah, ninguém me ama, eu só atrapalho, eu não sou legal, não sei, não consigo, não posso, não vou conseguir. Não funciona assim. Nós somos filhos e filhas do rei. Somos filhos e filhas do rei. Eu tenho que entender isso. Eu sou filho e filha do rei. Né? Nós nascemos para sermos alguém, não qualquer. Qual que é a aplicação prática que nós podemos tirar desse texto? Pare de se comparar com o outro. O problema é do outro, que é diferente de você. Que bom que ele é mais magrinho, que ele é bombado, que ele é rico, que sei lá. O problema é dele. Ele que se vire para administrar a diferença que ele tem. Né? Nós somos filhos do rei. Entenda. Nossos sentimentos e nossos traumas não definem quem nós somos hoje. Vou abrir a minha água com gás. Aleluia. Ô, glória. Assistente de palco. Não abri minha água com gás. Falaram que não era pra abrir. Tá tudo bem. Então, Falaram que não era pra abrir. pare de ficar preso. Quem nos define quem somos é o próprio Deus. Não são os traumas, não é a roupa, não é o local que estamos, de onde viemos. Quem nos define quem somos é o próprio Deus. E somos filhos dele. Somos filhos Aleluia. dele, do rei. Amém. Nós podemos, nós somos alguém. Amém. Todo mundo aqui eu tenho certeza que é alguém especial. Eu tenho certeza que você é especial na sua família. Eu tenho certeza que você é especial lá no seu serviço. Eu tenho certeza que você é especial na escola, onde você está. Eu tenho certeza que você é especial nesta casa. Aleluia. Né? Você é especial.
Desafio dessa semana: escreva numa folha tudo que você pensa sobre você mesmo. Seja sincero com você. Depois vá riscando e escreva ao lado o que a Bíblia diz, o que você é. Pesquisa lá. Quem eu penso que eu sou? Como eu me sinto? Escreva ao lado o que a Bíblia define o que você é. Você é filho escolhido, você é amado, Amém. você é restaurado, você é santo. Aleluia. Você é santo. Nós lutamos todo dia contra nossos próprios maus desejos. Pecamos, todos nós pecamos. Deslizamos, erramos, faz parte da nossa natureza caída. Somos santos lutando, tentando. Você é bonito, você é referência, você é bonita, Amém. você é referência. O que a gente vê na TV ou na internet, grande parte ali é montagem, tudo fake news. Aquela beleza aparente ali não existe. Verdade. Não existe. Chegar naquele corpo da internet é quase impossível. Exige intervenção cirúrgica. Naturalmente não se chega daquele jeito. Exige a intervenção cirúrgica, que não é barata, é perigoso. É perigoso, é um risco altíssimo. Então, Jesus nos fez perfeitos. Eu me lembro da fala de Da Vinci, o pintor, ele fala que a obra sempre esteve ali. Quem não aprecia a obra é porque não conhece de literatura, não conhece de artes. Quando ele falava de Mona Lisa, da obra. Então, esteve ali. O problema está no olho do outro. Desafio: escreva numa folha quem você é, o que você acha que é, e do lado você escreva o que a Bíblia define quem você é. Amém. 1 Samuel 16, 7 diz: Deus vê o coração. O Senhor vê o nosso coração. E não o que o mundo vê. Terceiro ponto que nós podemos tirar de aprendizado. O versículo 7. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. O olhar de Deus para conosco. Deus olha a aliança e não a performance. Deus olha a aliança e não a performance. Davi não via ali um aleijado. Davi não via ali um aleijado. Ele ali via um herdeiro. Ele via o herdeiro, descendente do rei. Davi não agiu com pena. Coitadinho, traz lá o aleijado lá para comer aqui. Até ele chegar aqui, a gente come mesmo. Até ele chegar aqui, o que sobrar ele come. Davi não agia com pena, mas por aliança, por amor a Jonatas, o amigo. Ele restaura Mefibosete. Entenderam? Davi via o herdeiro. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros. Aleluia. Você é herdeiro. Deus também nos vê assim. Não pelos nossos pés, mas sim pelo coração. O Senhor sonda o coração. Não pelo passado, mas por amor dele mesmo. Muitas vezes a gente deve estar se sentindo machucado, esquecido, desprezado. Já se passou 3 semanas, não me sai da cabeça o olhar daquele
daquele homem deitado na cama. Era um senhor grandão. Eu tenho certeza que a esposa, mais a mulher que estava servindo, não conseguia movimentar. Contanto que pediu ajuda da gente para movimentar ele na cama, no exemplo que eu citei. Um senhor grande, forte, né, assim, da pele bem branca, do olho verde. O olho dele era um verde que brilhava. Assim. Com certeza, em pé devia ser bem vistoso aquele senhor. Né? Ele era de Santa Catarina. Com certeza devia ser bem vistoso. Fiquei imaginando. Imagina aquele homem com um chapéu, uma camisa, numa caminhonete. De óculos. Não, aquele olho não precisava usar óculos. Não, com todo respeito, com toda admiração. Aquele homem com chapéu, com bigodinho assim, igual o tio Antônio, numa caminhonete, ninguém segurava. Deitado na cama, precisando da ajuda da esposa e de mais dois para movimentar ele, por causa das feridas que o tempo traz. Quase 10 anos. Não deve ser fácil. Eu tenho certeza que ele está cansado, a mulher também deve estar cansada. Né? Para ficar cuidando de doente é muita coisa. 10 anos deitada. Não deve ser fácil. A gente se sente impotente, machucado, esquecido, largado lá, está largado lá. Eu fiquei pensando, ele está com essa assistência porque ainda tem um patrimônio. Está com essa assistência porque tem um patrimônio. Então tem uma condiçãozinha melhor. Se é alguém que não tem algo para queimar, estaria na UPA, no pronto-socorro, esquecido, sem conforto nenhum. Né? Sem conforto nenhum. Deus nos chama pelo nome para sentarmos na mesa. Aleluia. Deus nos chama para sentar na mesa. Não é para ficar jogado. Não, é para sentar na mesa, independente do que fizemos ou independente de quem fomos lá atrás. Deus nos chama para sentar na mesa. Deus chama para sentar na mesa. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ser chamado para sentar na mesa ou convidar alguém para sentar na sua mesa, uma pessoa simples. A pessoa ela fica admirada, ela fica assim, será que eu posso? Não, deve sentar na mesa. E quando você for chamado para sentar na mesa, senta, ocupa o seu lugar. Amém. Senta, desfruta daquele momento. Desfruta. Né? Eu lembro de uma vez que eu fui num evento, aí o governador chegou. Né? Quando o governador chega, tem um protocolo de segurança. Tinha gente tirando foto com ele lá. Aí postar na rede social. Né? Aí tem um procedimento de segurança. Mas muitos ficaram ali ressabiados, né? E quem convidou, não, vai lá, cumprimenta, conversa, se quiser tirar foto, tira, né? Mas toma o seu lugar, senta na mesa e aproveita. A gente fica ressabiado, a gente se sente inferiorizado, né? Hoje tem um status, né? Agora não tem mais, agora já é outro. Tem um status, a gente se sente inferiorizado. Eu fiquei imaginando como que esse cara ia agir lá na presença de Davi, e Davi ele talvez, com certeza, era o cara mais conhecido daquele período. Já pensou se hoje chega aí, sei lá, Elon Musk, o cara lá da Meta, ou até o Donald Trump, ou o príncipe Charles te chama para sentar na mesa hoje. Né? Te chama. Como que vai ser? Como que vai ser? Como que a gente vai se sentir? Então, você é filho do rei. Amém. Estar na mesa representa a inclusão. Mesmo quem esteve fora por muito tempo, agora está no centro. Estar na mesa é inclusão. Representa a dignidade. Né? Estava na condição de coitado, agora é filho.
dignidade. Verdade. Era coitado, agora é filho. Você tem parte, você faz parte. Estar na mesa representa propósito. Ele tinha um lugar na casa do rei. Mefibosete tinha um lugar na casa do rei. Ele podia chegar a qualquer momento. Ele tinha um lugar. Uma aplicação prática. Deus não te ama porque você é perfeito. Deus te ama porque Ele é fiel. Entenda isso. Deus não nos ama porque somos perfeitos, porque estamos num padrão. Não. É porque Ele é fiel. Aleluia. E nós não precisamos nos arrumar para sentar na mesa quando o rei nos chama, quando o rei determina. A gente vai e senta, porque ali você é um convidado especial. Você é especial. Desafio dessa semana, quase concluindo, desafio dessa semana, toda manhã ao acordar, reflitam, digam em voz alta: hoje eu me sento à mesa do rei. Hoje eu me sento à mesa do rei. Quando você sentar, sua primeira ceia, seu primeiro de jejum, tomar um café, senta lá e lembra: hoje eu me sento à mesa do rei. Amém. Eu estou tomando um café especial com um rei. Ali você faz sua oração, chama a presença do Senhor para essa mesa. Amém. Jesus, o Senhor é o rei, me faz sentar na mesa contigo. Então você vai tomar o melhor café. De repente aquele pão murcho do dia anterior, mas vai ser o melhor pão. Aleluia. Né? Passa manteiga ou margarina, não sei qual que é a sua preferência. Né? Você passa ali e faz seu café, vai ser o melhor. Você queria de repente um café da marca A, mas é o da marca B, mas está tudo bem, é café. Você vai tomar o melhor. Pode ser que tenha mais terra que café, né, tio? Mas é café. Mas é o melhor. Né? Tem uns cafés que você compra aí que tem mais terra que café. Né? Mas tá bom, tá tudo bem. Tá preto ali, a água tá escura, toma. Cuidado, tem umas marcas aí que é só legal. Então ao amanhecer você vai falar: estou na mesa do rei. Sou filho amado. Aleluia. Amém. Não sou coitado, muito menos coitada. Sou filho amado. Sou filho amado. Para concluir, querido príncipe, querida princesa, levante a cabeça. Mefibosete passou o resto da vida comendo à mesa do rei. Não por mérito, mas pela graça. Porque por mérito a gente não merece nada não. É pela graça. E você? Como se sente? Quer continuar lá em Lodebar? Ou vai aceitar o convite e ir para a presença do rei? Amém, Jesus. Tem gente que gosta de ficar em Lodebar. Até bonito, né? Lodebar. Na sofrência. Na sofrência. Quer ficar lá mendigando com autopiedade. Mas o Senhor hoje nos chama: senta aqui comigo. Senta Glória a aqui Jesus. comigo. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, né? Eu não sei qual que é aquilo que te aflige, que de repente nos prende num local escondido. É até mais fácil ficar escondido, quieto lá, né? É mais fácil. Você sentar na mesa do rei, né, exige disposição para ir lá, aparecer. E o fato de estar na mesa do rei vai ter gente te notando. Independente de qual é a deficiência, mas você está na mesa do rei. E quem está de fora vai ficar com inveja. Vai ficar falando, vai ficar comentando, vai ficar julgando, vai ficar rotulando. Quem está de fora fica desse jeito. Quem está de fora fica desse jeito. Nada mais é do que inveja. Porque não tem a oportunidade de estar na mesa.
E muitas vezes se acha melhor do que aquele que está na mesa. Pode até ser que seja ou não, o problema é dele. O problema nosso é desfrutar de estar Aleluia. na mesa, é aproveitar de estar na mesa. Amém. Pode até ser que eu não tenha pé, sou deficiente, não tenho pé, mas eu estou sentada na mesa. E você que tem pé está andando à toa e não está na mesa. O problema é seu. E o fato de eu não ter pé, eu vou economizar com compra de calçado. Entendeu? A gente tem que ver vantagem. A gente tem que ver vantagem em tudo. Tem que ver vantagem. Eu estou rindo aqui que as mesas lá do trabalho é curvada, o colega tira sarro. E quem não tem barriga, aquela curva na mesa não serve para nada. Você tem, a barriga não encaixa com a cadeira embaixo. Fica legal. O teclado não cai. Tudo tem vantagem. Parece piada, mas tudo tem vantagem. Não é? A gente tem que desfrutar de estar na presença do Rei. Tem vantagem. Tem vantagem. Quem faz tornar desvantajoso somos nós mesmos. Eu não tenho pé, vou fazer o quê aqui na mesa do Rei? A mesa do Rei está chato. Quer ficar lá na carniça lá. Não, tudo tem vantagem. Você é vantajoso. Nós somos vantajosos. Somos filhos do Rei. A minha casa tem vantagem. A minha vida tem vantagem. O meu automóvel tem vantagem. Até o meu andar de ônibus tem vantagem. O meu andar a pé tem vantagem. A minha roupa tem vantagem. O meu calçado, o que eu tenho, tem vantagem. Foi o Senhor quem providenciou para nós. Nós que depreciamos o que temos e o que somos. Somos nós mesmos, não é o outro não. Na maioria das vezes somos nós que agimos, julgamos contra. Somos nós. Já viu pessoa mais amante do Vasco do que a tia Vânia? Não tem vantagem o timinho? Vive perdendo, mas tem vantagem. Está tudo bem. O Senhor é conosco. O Senhor nos chama. O Senhor te chama para sentarmos à mesa. Para concluir, chamar o louvor. O mundo pode até ter nos esquecido. Nós podemos ter esquecido de nós mesmos. Mas o Senhor fala: senta aqui comigo. Este é o seu lugar. Amém. Este é o seu lugar. Amém. Nosso lugar não é em Lodebar. O nosso lugar é na presença do Rei. O nosso lugar é na presença do Rei. Não é em Lodebar. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar. Você vai orar, você vai fazer a sua oração. Você vai sair do seu Lodebar e vai sentar na presença do Rei. Senhor Deus, Rei meu e Deus meu. Hoje te agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos vê como o mundo nos vê, com a nossa pequenez, com os nossos defeitos, com a nossa falta de qualidade, com os nossos pecados. O Senhor nos vê como filhos. O mundo vê os nossos erros, o mundo vê os nossos defeitos, o mundo vê aquilo que não é bom, mas o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Pai. O Senhor nos enxerga com amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me enxerga com amor. Aleluia. Hoje nós nos sentimos filhos, não somos mais abandonados, esquecidos, não somos aquele que está de canto, esquecido. Nós não nos vemos mais com baixa autoestima, com vergonha do nosso passado, com as nossas características físicas. Não somos enxergados mais pelo erro que nós cometemos, mas sim pelo teu amor. Nós declaramos que somos filhos,
somos filhos. Você é filho, você é filha, nós somos filhos. Na condição de filho, nós tomamos o lugar, a tua mesa, Pai. Restaura, Senhor, a nossa dignidade. Restaura, Senhor, a dignidade de cada família aqui representada. Restaura, Senhor, o propósito que o Senhor tem para conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós declaramos que não há outro Deus. Nós declaramos que o Senhor é nosso Pai, o nosso protetor, o Senhor é nosso Rei. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um. Fala aos nossos corações, que tenhamos, Senhor, momentos de alegria na tua presença, na mesa do Senhor, que possamos desfrutar da fartura da tua mesa, Pai, que possamos, Senhor, aproveitar do melhor desta vida, que é estar na tua presença, na tua mesa, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor alcance, Senhor, cada um aqui, cada família aqui representada, Pai. Fala aos nossos corações, fala a nossa mente, abre os nossos olhos, que possamos enxergar o privilégio de estar na tua mesa, que possamos enxergar a fartura que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco, Pai. Eu te peço, Jesus, seja com cada um aqui e agora, neste momento, que possamos ter um retorno para casa na tua presença. Que a nossa semana seja de colheita, de conquista e vitória, de desfrute do melhor dessa terra, em nome